E o tema da mensagem do dia de hoje é: caminhe mesmo sem entender. Há um desafio para nós em caminhar sem entender, porque muitas das vezes nós queremos um sinal miraculoso, muitas das vezes nós queremos um eis que te digo, mas nem sempre isso vai acontecer. Às vezes o Senhor se manifesta dessa forma, mas às vezes nós vamos ter que caminhar sem entender. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos ensina sobre isso? Lá no Evangelho de João, no seu capítulo 13, vai dizer o seguinte, versículo 1. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariote, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou a sua toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e enxugá-los com uma toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: agora você não entende o que estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, assim pediu Simão Pedro. Então, ou seja, nessa circunstância que está acontecendo, era a última Páscoa. E no cenário da última Páscoa, não estava um cenário muito bom, porque ali havia uma discussão entre os discípulos de quem seria o maior. De quem seria o maior no reino de Deus. E ali o que acontece? Jesus vai ensinar uma grande lição para os discípulos. No início do texto, nós vamos ver que Jesus amou a todos. Jesus amou a todos. Cada um dos discípulos de Jesus tinha um temperamento. Um era sanguíneo, um era melancólico, um era fleumático. Mas mesmo assim um era impulsivo, outro era mais quietinho, outro era mais bravo, como João, sabe? Que era conhecido como filho do trovão. Mas mesmo assim Deus amou a todos, ensinando para nós a difícil tarefa de amarmos uns aos outros, ensinando para nós a difícil tarefa de amarmos, porque amar quem nos ama é muito fácil, amar quem fecha com os nossos pensamentos é muito fácil, mas amar aquelas pessoas que têm ideias diferentes das nossas, pensamentos diferentes dos nossos, visões diferentes das nossas, é muito difícil, mas o Senhor Jesus nos deixou o ensinamento, porque Ele amou a todos, o bravo, o quietinho, o explosivo. Então Ele deixou essa lição para nós. E aí no decorrer do texto nós vamos ver que havia essa discussão de quem seria o maior no reino. E Jesus agora vai ensinar para os seus discípulos. Ele pega uma bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Jesus se colocou na função do menor escravo, porque na cultura judaica, quem fazia esse trabalho de lavar os pés era a função do menor escravo. Então Jesus ele se coloca na posição do menor para ensinar uma grande lição para os seus discípulos. Quem quiser ser o maior será servo de todos. E para ser o maior tem que ser servo. Você quer ser grande? Então sirva. Essa foi a lição que o Senhor Jesus ensinou naquele momento. Então, naquele momento, o Pedro não entendeu isso. Pedro não entendia um Deus, um Senhor que é soberano, se colocar na posição de escravo. Então, o que acontece? Pedro não queria que Jesus lavasse os pés dele. Mas Jesus falou assim, se o que eu faço agora, Pedro, você não entende. Mas lá na frente você vai entender. E aí Jesus começou a lavar e Pedro falou assim, Senhor,
se for para continuar fazendo parte do teu reino e ser o seu discípulo, pode lavar tudo. Eu sou apaixonada por Pedro, o Pedro transformado. Porque Pedro, ele era aquele que Jesus repreendeu ele por diversas vezes, mas Pedro continuou ali. Mesmo ele sendo exortado por Jesus, mesmo ele sendo corrigido, ele continuava ali. Quantas das vezes na nossa vida, às vezes quando nós levamos um confronto, nós tendemos a abandonar o barco, tendemos a abandonar a jornada, mas Pedro, apesar dos seus defeitos, apesar do seu temperamento intenso, ele ficou ali, mesmo ouvindo repreensões, ele continuou ali. Sabe? Então isso fala muito ao nosso coração. Quando nós somos expostos, quando nós somos exortados, será que nós ficamos ou será que nós abandonamos o barco? Pedro ficou até o fim. Por isso que eu sou apaixonada pela história de Pedro. Porque Pedro é esse como eu e você, gente como a gente que tropeça, gente que erra, gente que falha, mas está ali, ó, firme com o Senhor, porque é na caminhada que nós vamos nos aperfeiçoando. Então, Jesus deixa essa lição e mais à frente, Jesus vai perguntar no texto: vocês conseguiram compreender o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre, de fato eu sou. Mas eu me coloquei na posição de escravo, lavei os pés de vocês para ensinar uma lição. Que nós devemos servir uns aos outros. Porque se nós servirmos uns aos outros, nós seremos felizes. Então essa é a mensagem de esperança para o nosso coração. E naquele momento Pedro não entendeu. Isso fala muito da nossa história de vida. Há momentos que nós não entendemos a porta fechada. Há momentos que nós não entendemos o não de Deus. Há momentos que nós não entendemos o vento que o Senhor começa a nos soprar para outras direções. Há momentos que nós não entendemos certa circunstância, mas nem por isso nós devemos ficar parados, porque o ir faz o caminho. Eu preciso caminhar para entender, eu não preciso entender para caminhar. Na medida que eu começo a caminhar, eu começo a entender aquilo que o Senhor tem para mim. Enquanto Pedro falou assim: Senhor, eu não quero, e aí o Senhor explicou para ele que lá na frente ele entender, ele foi e continuou a caminhar. E depois o Senhor explicou o que significava aquilo. E Jesus explicou que todo aquele ritual que ele fez era para ensinar essa lição, que nós precisamos ser servos. Então eu deixo essa palavra de direção para as nossas vidas no dia de hoje. E que nós possamos aprender, que nós não precisamos entender, nós precisamos caminhar para entender. Na medida que eu me posiciono, na medida que eu dou um passo, eu começo a entender aquilo que o Senhor quer fazer através da minha vida. Vamos orar no dia de hoje? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te glorificamos por essa palavra, porque muitas das vezes nós tendemos a esperar um eis que te digo, um sinal miraculoso para nos levantarmos e andarmos, mas há um convite do Senhor para as nossas vidas no dia de hoje. Caminhe para entender, caminhe para compreender, assim como os seus discípulos naquele momento, na última Páscoa, estavam ali, Senhor, sem entender aquele gesto de um Deus soberano se colocar na posição de um escravo, mas o Senhor depois explicou para eles aquilo que significava, deixando para nós uma grande lição, que o ir faz o caminho, que na medida que nós nos posicionarmos, que na medida que nós darmos um passo de fé, o Senhor entra com o extraordinário. Por isso eu oro, Pai, onde essa palavra chegar, talvez por essa pessoa que está enferma, que recebeu um laudo, talvez por essa pessoa que está com a porta fechada, que não está entendendo o processo, mas que no dia de hoje essa pessoa possa compreender que o Senhor tem segredos escondidos por trás da adversidade. Há segredos de Deus por trás da adversidade. Em o nome de Jesus é o que eu oro, Pai. E que o Senhor possa nos dar, Senhor, o descanso de confiar, de caminhar mesmo sem entender, ó Pai. Assim eu te agradeço no dia de hoje, Pai. Aonde essa palavra chegar, que corações venham ser redirecionados no dia de hoje. Em o nome de Jesus. E nos ensina a amar, Senhor, a amar o explosivo, a amar o quietinho, a amar aquele que não fecha com as ideias que a gente fecha, a amar o diferente de nós, em o nome de Jesus, amar como o Senhor amou, Pai, em o nome de Jesus é o que eu te peço no dia de hoje, em nome de Jesus, amém.